Oi meninas! Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto que eu sei que vocês adoram, sobre cabelos. Bom, desde que eu fiquei loira, eu tô fazendo assim várias coisas pra poder cuidar do meu cabelo. Inclusive eu tô hidratando ele toda semana, eu tava hidratando assim a cada 15 dias, agora eu tô hidratando ele todas as semanas. E eu vou fazer um vídeo falando assim o que eu tô fazendo pra cuidar do meu cabelo, mostrar alguns produtinhos. Mas hoje em especial eu vim aqui pra falar o que vocês não devem fazer com o cabelo de vocês. Então, se você tá querendo deixar ele crescer, deixar o seu cabelo mais saudável, eu vou dar algumas dicas que podem atrasar esse processo de crescimento, fazer o seu cabelo ficar mais frágil e que muitas vezes a gente só pensa assim no que a gente pode fazer para melhorar. E esquece que tem algumas coisas que a gente faz que pode acabar interrompendo esse processo de deixar o cabelo mais saudável. Então, são coisas assim bem básicas, inclusive umas podem parecer óbvias, mas que muita gente ainda comete esses erros, vocês vão ver. Bom, a primeira coisa, gente, é o excesso de química nos cabelos. Tem gente que, sim, quer fazer tudo de uma vez. E não é bem assim que funciona. Se você tá querendo deixar seu cabelo crescer, quer ter um cabelo bonito e saudável, você tem que fazer tudo por etapas. Eu mesmo sempre gostei de ter cabelo longo, sempre gostei de ter o meu cabelo bem comprido. Então, quando eu pensei, agora eu vou querer mudar, né, querer fazer algumas luzes, querer ficar um pouco mais loira, eu fiquei um belo tempo sem fazer nada. Meu cabelo estava praticamente na cor original dele, né, praticamente virgem, só nas pontas mesmo que tinha um pouco de descoloração. E daí sim eu fui pensar em fazer alguma coisa nele. Agora tem gente que, por exemplo, faz uma química pesada, assim, como uma progressiva, algum tipo de escova, assim, algum tipo de alisamento, e já vai e faz luzes por cima, ou pinta de vermelho, e fica fazendo, assim, uma coisa em cima da outra. É lógico que nada melhor do que conversar com um profissional, né? Conversar com o cabeleireiro antes, porque assim ele vai poder avaliar o seu cabelo, ver se ele pode sofrer a química, fazer o que você está querendo. Mas mesmo assim, tem, infelizmente, né, ainda tem algumas pessoas no mercado que só se preocupam com isso aqui, ó. Então, de repente, assim, você vai em algum lugar e mesmo se o seu cabelo tá frágil, a pessoa vai e faz a química e você corre sérios riscos de estragar o seu cabelo, deixar ele danificado, e às vezes a única solução é só mesmo cortando. Então, a primeira dica que eu dou é deixar o seu cabelo respirar um pouco. Sabe, se você quis fazer um processo um pouco mais agressivo, como uma descoloração, uma progressiva, um relaxamento, algo do tipo, deixa ele respirar um pouco, depois de alguns meses você vai pensar em fazer outra coisa, sabe? Porque, infelizmente, o nosso cabelo, olha, se existe alguém que consegue fazer isso, tipo, todo mês mudar de cabelo, e mesmo assim o cabelo não fica danificado, me avisa, gente, porque eu vou adorar conhecer, porque realmente vai ser algo muito raro. Porque, em geral, o fio não aguenta, chega uma hora que ele não vai aguentar. Então, essa é a primeira dica. Bom, a segunda dica é não lavar, não ficar só assim no shampoo e condicionador, sabe? E esquecer um pouco da hidratação. Tem gente que acha que só o condicionador já dá conta do recado e não é bem assim. É lógico que se você tem o cabelo virgem, ele já vai ser um pouco mais hidratado, né, do que um cabelo tingido, um cabelo com química. Mas de qualquer forma, assim, essa hidratação, ainda mais a gente que mora em um país que tá sempre muito calor, o sol ele acaba ressecando muito o fio do cabelo, ele vai perdendo a hidratação natural dele, né? Então o condicionador sozinho não dá conta do recado não, você tem que fazer sim a hidratação, usar uma máscara de hidratação mais potente. Eu já fiz vídeo aqui no meu canal mostrando como que eu faço a minha hidratação. E não precisa ser toda semana, sabe? Faz de 15 em 15 dias, uma vez por mês que seja, mas só usar shampoo e o condicionador certamente não vai deixar o seu cabelo hidratado como você queria, né? Ainda mais se você tá querendo deixar o cabelo crescer.
Inclusive, eu já falei em algum outro vídeo, se eu não me engano, que eu respondo a tag sobre o meu cabelo, que eu troco a máscara pelo condicionador. Então, mesmo no banheiro, no chuveiro, eu raramente uso condicionador, não vou falar que é sempre. Mas eu gosto de, depois da lavagem com shampoo, passar uma máscara, porque pelo menos enquanto eu vou lavar o meu corpo, tudo, eu deixo ela agindo um pouquinho. E isso já ajuda muito. Bom, nessa dica eu acho que muita gente vai se identificar. Eu sei que tem muita gente que fica procurando ponta dupla no cabelo e tirando ou com o dedo ou até mordendo o cabelo para tirar a ponta dupla. Gente, isso é a mesma coisa que você tá quebrando o seu cabelo. Mesmo sem perceber, né, você tá danificando e muito ele. Porque quando você faz esse corte, né, sem ser com a tesoura, você acaba danificando o fio. E isso pode atrapalhar no crescimento do seu cabelo, porque ele vai ficar fragilizado. Então, para acabar com as pontas duplas, a melhor coisa é cortar. Mas não cortar com dente ou com dedo, cortar com a tesoura. Nem se for para cortar as pontinhas, vai no cabeleireiro e tira só aquelas pontinhas mesmo que estão te incomodando. É bem melhor do que ficar tirando as pontas duplas assim de qualquer jeito e danificando todo o seu cabelo. Bom, outra coisa que eu sei que tem muita gente que faz é fazer escova ou chapinha todos os dias. Quando a gente usa o secador ou a chapinha, a gente automaticamente está tirando a água do nosso fio, porque é um calor tão intenso no fio que ele vai ficando desidratado. E imagina você fazer isso todos os dias no seu cabelo. Não tem como, assim, por mais que você faça as melhores hidratações, seu cabelo não vai aguentar. Então ele começa a ficar um pouco mais espigado, assim. Se você é loira, então, tem o cabelo tingido ou com alguma química, daí que estraga mesmo, sabe? Então procura, assim, fazer umas 2, 3 vezes na semana no máximo. E se você tem o costume de usar bastante secador e chapinha, sempre procure usar um protetor térmico, porque ele vai selar as cutículas do cabelo e já vai dar uma amenizada, mas não que ele resolva tudo, ele vai amenizar só. Bom, a próxima dica é não deixar resíduos de condicionador e máscara no cabelo. Sempre que você lavar, você tem que enxaguar ele ao máximo, até você sentir assim que não tem mais nada. Porque esses são produtos que não são sem enxágue, eles são próprios para serem enxaguados depois. Então eles vão grudar no seu cabelo de uma forma que ao entrar em contato com o sol, ou até se você for usar o secador, a chapinha, eles podem causar sérios danos ao seu cabelo. Sem contar que pode causar até problemas no couro cabeludo, dependendo da quantidade que você usar, porque começa a entupir mesmo os poros. Bom, a próxima dica eu também acredito que já falei em outro vídeo meu sobre cabelo, que é para não esfregar o cabelo de maneira alguma, seja na hora da lavagem, seja na hora da secagem com a toalha. Eu sei que tem gente que lava o cabelo igual uma doida, né? Parece assim que vai facilitar na limpeza, mas não precisa disso, gente. Usando as pontas dos dedos e fazendo esse movimento assim, ó, você já consegue limpar bem o cabelo, ou movimentos circulares, enfim. Não precisa esfregar. E principalmente as pontas, elas são muito mais frágeis do que aqui na raiz e no meio do cabelo, né? Então, principalmente as pontas, você tem que evitar ao máximo esfregar, porque elas são um pouco mais ressecadas, enfim, você pode acabar quebrando o seu cabelo fazendo isso. Bom, a próxima dica é não dormir com o cabelo molhado. Eu sei que tem muita gente que faz isso até por praticidade, porque chega tarde em casa, vai ter que acordar cedo no outro dia, porque não tem saco mesmo pra ficar secando o cabelo. Eu até entendo. Mas você dormir com o cabelo molhado, gente, é assim, uma oportunidade para os fungos entrarem no seu cabelo, sabe? Porque imagina, o seu cabelo vai estar molhado, que já é excelente para criar fungos, e ainda tem o calorzinho ali da sua pele, né, do seu couro cabeludo, então vai virar um ambiente super agradável para os fungos. E isso pode dar caspa, pode dar até seborreia, que chega a ser uma doença no couro cabeludo. Então, nem se você estiver morrendo de preguiça, seca o cabelo antes de dormir. E a última dica, gente, é para não prender o cabelo muito apertado.
Eu tenho certeza que vocês já viram alguém que de costas dá pra ver certinho a marca onde tá tudo quebrado da pessoa, onde a pessoa fica prendendo sempre o cabelo. Eu sei disso porque eu fiz balé por muitos anos e eu tinha que usar coque e um coque bem apertado, porque senão, conforme eu fosse fazendo os movimentos, soltava. E o meu cabelo, aqui nessa região onde eu prendia, ele era inteirinho quebrado, dava pra ver assim a risca e os cabelinhos quebrados. Então, você ficar prendendo sempre com um elastiquinho, esses elásticos fininhos, pode ser muito prejudicial. Procura aqueles elásticos que são revestidos com tipo uma meia, sabe? Que vocês encontram em qualquer farmácia, qualquer loja de cosméticos. Ou até aqueles que são mais grossos mesmo, que são de tecido ou um material um pouco mais fofinho, não um próprio elástico, porque esses são muito mais fáceis de quebrar o cabelo. Bom, meninas, essas foram as minhas dicas. Eu espero que tenha servido assim para alertar vocês e se vocês se identificaram aí com alguma das coisas erradas, né? Talvez é isso que está atrapalhando o crescimento do seu cabelo, não está deixando o seu cabelo ficar da maneira como você queria. Então tenta colocar essas dicas em prática e depois me conta o que você achou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de curtir o vídeo pra mim e se inscreverem no meu canal, tá bom? E passa lá no blog que lá vai ter várias diquinhas sobre cabelo que eu sempre deixo pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!